Olá pessoal, boa tarde para todos. Sou o Ian Rodrigues, a gente está aqui para mais um vídeo de hoje no meu canal. E pessoal, hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha história e das minhas experiências de como eu fiz para chegar ao ateísmo, como que eu me tornei ateu, o que aconteceu, né? Eu vou detalhar tudo mais para frente, então bora pro vídeo. Em primeiros detalhes, né? Após eu ter nascido, né, pessoal, ainda em 2001, eu fui batizado na Igreja Católica pelos meus pais, né, e fui praticamente criado assim como católico, né, em família. Só que, em questão de ouvir, né, falar de Deus, né, de Jesus, algo assim, começou por volta dos meus 6, 7, 8 anos, né? Por aí assim. Na época, né? Eu me lembro que acho que das primeiras, além da religião católica, que foi a que eu conheci em 2006, 2007, assim, né, nesses períodos, eu também conheci uma outra religião que é a dos Mormons, né? É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu comecei a praticar, né? Por influência familiar. E eu nunca tive nenhum trauma, né? Nunca tive nenhum problema assim, como os casos que se tem de pedofilia, de briga ou coisa assim, bem grave assim. Nunca tive, né? Os problemas assim que pelo menos que eu me lembro que eu tinha na infância na igreja de Mormon, que eu que até hoje, né, a minha avó paterna, ela vai na igreja, né? E minha mãe ia junto, né? Eu ia, inclusive uma outra tia minha por parte de pai, né? Ela também frequenta a igreja, inclusive com que um dos meus tios, que é marido dela, ele é bispo, né, dessas igrejas de Mormon, e os outros primos também, né, que são filhos deles, também são todos Mormons, né. E eu, na época da infância, eu fui influenciado, né, a frequentar a igreja, né, era tudo tranquilo assim, sabe. Os Mormons, eles têm o costume de ir nos domingos, né, pelo que eu aprendi por experiência, e tipo, eu não tive problema nenhum na época, né. Eu só tive dois problemas que eu me lembro, né, na infância, que vieram até de mim. É que eu me lembro que uma vez eu tava numa igreja, né, tava no meio num... As pessoas tinham terminado um canto, né, que é um dos hinos que eles têm nas igrejas. E... sabe aqueles pão, os pedacinhos de pão de torrada que a gente compra nos mercados? E água. Eles têm uns copinhos assim de água, assim, acho que é de plástico, né? E aí os pessoal que ficavam lá em cima, eles ficavam orando, né? Abençoa esse pão, essa água e tal, né? Então, cada um, né? Que é só para quem era batizado, né? Na igreja, eu nunca me batizei, né? Na igreja de Mormon, não tive batismo em nenhuma igreja, a não ser na católica, né? Que eu fui batizado ainda como bebê, que é comum e tradicional no Brasil, né? E então, eu, como na infância, como eu queria, né? Eu acabei, tipo, ficando triste, né? Um pouco estressado e nervoso. E aconteceu que eu acabei arranhando meus braços, assim, né? Na época, criança, né? Que eu era. E ficava chamando, aí, tipo, a igreja toda, assim, dentro, tipo, olhavam, né? E minha mãe e minha avó, né? Eu tenho minha tia, inclusive, eu não lembro, eu estava com a minha avó ou minha tia. Minha mãe ficou, tipo, com um olhar estranho pra mim, sabe? Até depois acabou brigando comigo, na época.
Aí em outra igreja também de Mormon, que foi em outro lugar na minha cidade, na época, eu tava junto com outras crianças, né? Que dentro dessas igrejas, tipo, após você ter mais de 12 anos, aí depois você já vai, tipo, ficar numa ala de gente de maior de idade, né? Que ficam juntos, né? Tem umas salas, assim, dentro das igrejas. Aí depois, tipo, que encerra, né? O período, se reúne todo mundo na sala lá do... que fazem os hinos, né? Que tem os pão, é água, né? E oração. Aí o bispo, né? Conversa com todos lá dentro. E aí tinha, né, eu participava dessas aulas, né, com crianças na época e eu escutava, né, os elders falarem e tal, né, era tudo tranquilo assim. Ahn, Aí eu me lembro que uma vez eu tava na época com um outro moleque na época junto, né, quando eu era criança também. Aí, tipo, eu mandei um palavrão pra ele em tom baixo, né? Aí eu me lembro que na época o Gui disse o seguinte: ah, meu, dentro da igreja não pode falar palavrão e tal, né? Tipo, a gente tava em tom baixo, ninguém escutou, né? E esses foram, tipo, os únicos, assim, que eu tive de problema, assim, em igreja, de Mormon, né? Na minha infância. E acontece que, por experiência própria, cara, e por alguns costumes meio que palhaços, por dizer, assim dizer mesmo, essa religião, tipo, essas pessoas assim que seguem o mormonismo, né, são praticantes e aceitam esses dogmas assim, são muito infantilizadas, né? Ah, não pode tomar café, né? Eu já tinha ouvido isso. Não pode tomar café, né? Tem que ser todo educado, né? Educadinho, né? Puritanista, vamos dizer assim. Tipo, eu. E quando eu. Isso, eu notei ainda, tipo. Não ainda quando eu me tornei cético, mas ainda como. ah, Ainda pré-adolescente, já adolescente, eu comecei a. Tipo, quando eu olhava o passado, eu via assim, sabe? Aí depois, com o tempo, eu acho que eu fiquei como Mormon ainda desde entre os 8 ou 9 até os 10 anos de idade, né? Depois que eu parei de frequentar, né, a igreja de Mormon na época. E aí eu não segui, tipo, com religião, né? Eu já com 11 anos, já, ainda entre os próprios 10 anos ainda, eu cheguei a parar até, né? Minha mãe não, também não foi mais, né, na época. E aí, né, eu também de vez em quando, nesses meus períodos, a gente ia numa igreja católica, né, na região de Porto Alegre, próximo ao Mercado Público, ao Hospital Santa Casa de Porto Alegre, e a gente entrava na igreja, né? E tipo, para poder entrar numa igreja católica, assim, nas portas dela, sabe aqueles negócios que tem com água lá? Fica aqueles negócios, tem que botar ali, né? Tem que fazer esse gesto da cruz e tal. E até mesmo se ajoelhar, né? Enfim. Aí chega ali, senta num banco, né? Vai ficar rezando, né? Enfim. E depois sai fora, né? Depois vai. Ou até também rola um bate-papo com o padre, né? Com o freira, pelo que eu já vi. E então, eu. Essas foram as duas primeiras religiões que eu conheci na minha infância, né? Aí. O meu real problema mesmo, tipo, com religiosidade, foi por volta já pros 12 anos, né? E para complementar o que eu vou desenrolar mais para frente, para vocês compreenderem melhor a minha experiência, é que eu desde os 3 anos de idade, né, eu nasci com esse problema. Eu fui diagnosticado com hiperatividade ainda aos 3 anos. Minha mãe e meu pai me cuidavam, tratavam com remédio, né, com Ritalina, um topiramato, Rivotril, né, esses remédios assim
para poder controlar a ansiedade, né? Que eu sempre fui afobado assim para comer, para beber, falava rápido demais, né? E eu tive essa dificuldade, né? Na época. Desculpa, eu tenho. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Essa questão de hiperatividade eu consigo ter mais controle de mim, obviamente. Aí então, os meus problemas em relação à briga com religião, assim, começou aos 12, né? Em 2013 ainda. Eu. Eu começava a. Eu tinha um cacuete, né? De poder. Que era algo que provocava muito a minha mãe, ainda desde a infância que eu tinha na época. Eu falava sozinho, eu lutava no ar, né? Até por conta que eu também, tipo, imitava muito filme, jogo, desenho, coisa assim, né? Tudo que eu via, né? Eu já saía imitando, né? Eu era praticamente meio com biruta, né? Bem biruta mesmo eu fui. E então, eu isso tipo começou a encher o saco da minha mãe, né? Ela dizia pra eu parar, né? Pra eu parar e tal, né? Até inclusive sempre me levava pra médico, né? Pra ajuda de um psicólogo e tal. E eu me lembro que na época, ainda aos 12 anos, eu, por birra e tal, eu começava a manifestar, tipo, que eu, mãe, eu sou gay, isso, aquilo outro, né? Ah, eu nunca tive, assim, na época, controle do meu comportamento, né? Eu sempre dava bastante problema. Até que também chegou a pontos até que eu surtei, inclusive, né? Tive até, me lembro que ainda aos 11 anos, eu tive um ataque, né? Tipo de loucura, achando que alguma coisa ia me pegar. Comecei a chorar, gritar assim. Minha mãe me pegou e me botou no carro na época e, tipo, me levou pra ver, buscar ajuda. Ela me levou numa igreja católica pra botar a mão lá, né? Fazer um círculo. Continuava naquele estado e começaram, né? Ou teve o padre, né? E tal, começaram a orar, né, pra supostamente tirar o suposto demônio, porque eu tava meio louco mesmo, até por conta de um problema que eu tive na escola. E então depois a minha mãe me pegou e me levou numa igreja protestante, né, evangélica, se eu não me engano é batista, não me lembro bem agora, mas é dessas pentecostal aí. E ela começou a botar a mão, né? Tipo, ela e o meu outro padrasto que eu tinha, uh, deixaram lá o pastor, né? Ele botou a mão lá e começou a fazer oração e forçar a voz, né? E gritar assim, e assim, né? Naquele sentido, né? De exorcismo, né? Aí depois eu peguei, né? E fiquei. Já fiquei normal e voltei pra. E aí acabei abraçando minha mãe, né? E tal. E a gente foi pra casa, né? Até que só que acontece que eu fui fazer um exame na cabeça, que tem aqueles exames que botam uns fios assim, né? Fica no cabelo e tal. Quando tava fazendo exame. E constataram depois que deu algo que tava normal, né? Não teve problema algum. Aí a minha mãe ainda fez questão ainda de me levar em outro hospital, né? Depois que tava com. Ficou. A gente brigou na época, né? Aí então, ainda aos 11 anos, né? Após ter uma briga até com a minha avó materna, ah, com meu avô, entre a minha avó materna, minha mãe, meu padrasto da época e meu avô materno, e comigo inclusive. Que minha avó era uma esquizofrênica, drogada, louca. Minha avó era sempre. Minha mãe foi muito maltratada desde a infância, junto com o meu tio também. E aí na época, né, por conta de consequência daquilo, tipo, isso me deu até um certo problema psicológico, né? De ver minha família brigando, né? Aí então, aí então a gente tinha se mudado, né? Até hoje elas nunca mais nem sequer se comunicaram, né? Até eu também peguei nojo dela na época da minha avó. Então, eu. O problema que eu tive em 2012, né? Até por conta de todos os
meus atos de loucura. Eu falava muito palavrão, né? Tinha muito problema na escola e coisa assim e tal. Sempre dando problema pra minha mãe quase o ano todo, o dia todo quase. Em 2013 a coisa já foi mais diferente, né? Aí que já começou um posicionamento mais assim, metido a satanista, né? Porque eu já fui assim, eu de forma ideológica, né? Mentalmente, ideologicamente falando, um satanista. Porque eu planejava, tipo, fazer pacto com o diabo, dizia que eu era filho do capeta, que eu queria fazer oração pro capeta e tal, né? Minha mãe mandava, Ian, ora pra Deus, ora pra Jesus e tal, enfim, meu filho, pra tirar não sei o que de ti. Aí ocorreu, né, que teve tanto, né, estresse pra minha mãe que minha mãe até levou em 2013 numa casa de candomblé, numa outra cidade, acho que em Sapucaia, se não me lembro bem agora. E lá foi eu, minha mãe e meu padrasto, né? Aí, tipo, um casal lá, né, que tava fazendo os ritos e tal, né? Com uma tentativa, né, de tentar ajudar, que obviamente não ajudou, né? E falhou, né? Inclusive, uma coisa até que não fazia o menor sentido, né? Que minha mãe dizia que a mulher lá ela tá te vendo, não sei o que. Tipo, ah, como, né? Como? Essas crenças de espiritualidade é uma coisa que não existe, claro. Aí, tipo, eu também, no início, ainda dos 12 anos, né, na outra igreja que eu tinha ido, né, que eu falei anteriormente, minha mãe tinha me levado de novo, né, pra ter essa tal de reza e tal, né, oração. Aí, também, tipo, não tinha resolvido o meu problema, né, na época. Eu aí, tipo, depois também tive. Tem em casa de outros. Um casal de pastores também já idosos já. Que também oraram. Não resolveu, enfim e tal, né? Eu era um jovem muito supersticioso, né? Tipo, eu achava que tinha demônio em tudo, né? Que Deus e Cristo estavam em tudo, etc. Aí o que iniciou o caminho depois ainda. Nos períodos ainda de por volta de 2015, a pesquisar bagulhos assim relacionados à religião, a misticismo, bruxaria, essas coisas do tipo assim na internet. Isso começou pelas minhas pesquisas, né, do que eu gostava muito de olhar foto de demônio, né, e tal. Aí então comecei tipo a ter umas mudanças, né, essas pesquisas comecei a pesquisar, né, um dos primeiros canais que eu conheci assim na época foi o do Ambuplay, né, que é um canal que hoje tem um milhão de inscritos aí. Aí eu comecei a assistir o Chulu e tal. E na época, né, assistia o David Eric, assistia aí o Encarando o Sobrenatural, né, esses canais assim de terror, conteúdo de misticismo puro, né. Aí eu, tipo, ficava até pesquisando, assistindo diariamente. E aquilo só alimentava, né, minhas crenças e convicções em relação a esses bagulho aí de ilusão. Mas dos primeiros canais assim que eu conheci desses de religiosos, não assim nesse sentido assim como eu falei antes, é o do Nando Moura. E foi através do próprio Nando Moura que eu comecei a conhecer o ateísmo, né? Só que de uma visão negativa, numa mentalidade assim olavista, né? Nandista, Nandete. E fui influenciado, né? Na época, em 2015. E o que eu até, tipo, pensava, né? Que ateus eram todos crianças, né? Eram idiotas ou até mesmo assassinos e tal, bandidos, foragidos, assim, isso por conta de toda a loucura que eu fui influenciado, né? Aí então, só que antes, né, em 2014 foi a primeira vez, né, que eu ouvi falar na palavra fé, né? E aconteceu que teve um período que minha mãe estava com uma visita, uma amiga dela, um casal de amigos dela, né? E uma vez essa amiga dela, na época, que inclusive foi minha babá, ainda quando eu tinha 9 10 anos de idade,
ela me perguntou uma vez, né? E isso me deu um choque muito grande na época. Fiquei muito triste, não consegui falar. Eu era para ter perguntado, né? O que que era fé, porque eu não sabia. Aí eu respondi que eu... Ela me perguntou, Ian, tu não tem fé em Deus? Não sei o quê. Eu disse que não, né? Aí ela disse, então tá, Deus vai tocar em ti, vai te deixar todo, ele vai te castigar e vai te deixar, não, tu não vai poder fazer nada, nada, assim, tu vai ficar em cima de uma cama parada, aí então quando tu te arrepender e tal, ela falando um tom fino assim, né, tipo, eu que tinha a cabeça muito frágil na época, aí ela disse, então Deus vai voltar e vai, né, e vai te curar e tal, enfim, né. Isso me deu algo muito ruim na época. Aí também o mesmo, aí, em relação a isso, né? Minha mãe e eles acharam que tinha espíritos ruins, né? Uh, Ao redor de nós, né? Isso quando foi após ela se ter separado de um outro padrasto meu. Aí então a gente aí, tipo, começávamos a ter hábito de oração. E toda vez que, tipo, eu não orasse, né? A minha mãe ficava nervosa e braba comigo e dizia o seguinte: Ian, tu não orou pra mim. Ah, tu vai, tipo, tu vai me pagar, né? Minha mãe ficava braba comigo quando eu não orava, não rezava. Ela sempre ficava forçando, né? Reza uma Ave Maria, um Pai Nosso. Não custa tu orar pra agradecer a Deus pelas coisas do teu dia a dia. E tipo, isso começava a me controlar, né? Mas em 2015, quando. Já não bastando a minha mãe, o meu próprio tio teve problema com a minha avó, né? Minha avó, ela é muito supersticiosa, ela é aquela uma velha doente, né? Drogada, mal educada, enfim, né? A personificação de uma pessoa ruim. E aí o meu tio se mudou, né, pra morar junto com a minha mãe e viu também minha prima, né, que ela era, assim, ao meu ver, ela era uma pessoa hipócrita, né, é ser até hoje. Pra mim ela já morreu, até porque depois do que ocorreu, tipo, entre nós em 2015, a gente tivemos um problema já junto, né, eu brigava com ela brigava comigo, e o que aconteceu em relação a problema de religião? Ela começava a botar medo em mim, né? Me falava também a respeito do esse bagulho de capeta, inferno, né? Aí dizia que, se não fizer, se tu negar Deus na terra, né? Um dia ele pode te negar no céu. E essa balela toda de evangélico pentecostal aí, né? Que aí ela gostava de pregar pra mim, só que o que acontecia? Ela ela falava palavrão, ela era funkeira, inclusive uma vez ela disse que funk é coisa do diabo, mas ela sempre ficava dançando essas porcaria, né? E eu sempre fui roqueiro, né? Desde os 12 anos ainda. Inclusive eu tinha também briga com quem gostava de funk, né? Eu ficava nervoso, estressado, até louco também contra quem era funkeiro, né? E isso em certos pontos também teve até um pouquinho de influência religiosa, né? Que eu também me estressava quando eu ouvia imbecis falar que rock é de diabo e funk é de Deus, não sei o que, essas porra toda aí, na época. E aí então, né, em 2015 também, em 2015 e 2016 eu comecei também a ter influência também com um pouco do espiritismo, né? Mas eu conheci a religião espírita em 2013, né? Porque minha mãe ela chegou a me levar em centro espírita também. E tinha os pessoal lá que se veste de branco, né? Eles ficavam fazendo umas filosofia, né? Eles sabem o que é certo e o que é errado. Aí, tipo, ficou 3 pessoas uma vez na época que eu me lembro que ficavam orando pra mim, né? Aí tinha também a doutrina de que tu tem que tomar as águas, né? Pra te fazer bem e tal, né? E acontece que desde aquela época, tipo, nada assim, nada teve influência, né? Aí, tipo, já em 2016, que aí, tanto em 2017 quanto em 2016, é que eu comecei a ter maior, assim, força, né? E, assim, em questão da própria lavagem cerebral religiosa.
Aí nesses períodos, né, eu já ainda por volta de 2014 ainda já começava a ter diminuindo os problemas que eu tinha em 2012, 13 com a minha mãe, né? E de pouco a pouco assim eu tive alguns problemas, né? Aí eu, fora a questão da lavagem cerebral por influência religiosa, de tanto de superstições e crendices que eu tinha, eu também acabei sofrendo junto, né, em paralelo com o vício em pornografia e masturbação na época, que é algo que destruiu minha adolescência. E eu não tive adolescência, infelizmente. É algo que eu me arrependo até hoje, né? Me doeu bastante na época. Eu tive que lutar muito para poder conseguir sair, né? Eu rezava, eu orava, eu começava a assistir pregação, corria atrás de vídeo de pastor, de missionário, coisa assim, para poder conseguir alguma coisa, né? Para poder me livrar disso na época. E então nada acontecia, né? Só às vezes eu sentia uma sensação de conforto, né? Emocional, psicológica e tal. E teve um pastor, inclusive na internet, hoje já está com milhões de seguidores, que pelo que eu me lembro, assim, eu tenho um nojo dele, né? Realmente por conta dos vídeos dele que me influenciaram muito, né? Querer, tipo, ser mais protestante, mais, assim, seguir esse caminho do evangelismo aí, esses evangélicos aí, que eu tinha aquele negócio de querer ser salvo, né? E se tu morrer hoje ou amanhã, para onde a tua alma vai? E tal, que tu tem que te arrepender, tu tem que te afastar do mundo. Aí tem uma passagem lá de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz que amizade com o mundo é inimizade com Deus, etc e tal. Aí teve esse balé de gato todo aí, né? Aí então eu também tinha uma visão negativa perante a ciência, mas quando eu na internet via vídeos assim de cientistas ou coisa do tipo Adalto Lourenço, né, defendendo, falando bem do cristianismo e tal, eu me sentia bem, né, e tal. Aí eu também tinha respeito até mesmo por quem usava até mesmo a ciência para defender a fé cristã e tal. E eu tinha muito medo de me comunicar com ateus, né? Bastava a pessoa falar que não acredito em Deus, eu já ficava com uma sensação estranha, assim, sabe? Eu tinha aquele problema, né? Tipo, eu começava a odiar a pessoa, ter nojo e tal, enfim, por conta do preconceito que eu fui influenciado. E eu me lembro que é algo que eu me culpo até hoje, né? Passei a me sentir culpado também por influenciar até a minha mãe também ter preconceito ainda em 2016, não, 2017, agora pelo que eu me lembro bem. No início do ano, que de birra, né? Por conta que eu fui num cabeleireiro, né, na época para poder contar algo sobre religião. Aí ela me falou que tem um cara lá que era crente e tal. Aí eu falei de birra na casa de uma outra amiga dela que é mãe de santo. E ela me disse, tu nunca mais abre a boca pra dizer que tu é ateu e tal. Aí então, né, eu depois, como eu comecei a ter mais fricote, ainda no início de 2017, eu fui levado de uma casa de umbanda, né? A amiga dela incorporou, né? Não, ela se fez auto-hipnose, tá? Dizendo, para ser mais claro, né? Ela fez uma auto-hipnose lá, se passando por uma tal de Maria Padilha das Almas, né? E como eu tava com muito medo na época, tipo, eu tava aterrorizado psicologicamente, né? Aconteceu que, tipo, ela conversou comigo, né? Com aquela voz rouca e passava a mão, assim, nos meus braços e tal, né? Falava comigo, né? Me deixava numa sensação de conforto. Aí foi essa primeira experiência que eu tive na Umbanda. Se eu não me engano, a anterior que eu falei de 2013 era do Candomblé, né?
Aí depois só no meio do ano, aí eu também por consequência desse medo de achar que tinha algum espírito, coisa assim, me acompanhando, né? Que a minha mãe dizia depois que era um espírito ruim me acompanhando desde a infância, né? E tal. Né? Engraçado, uma família cristã, né? Cadê esse Deus aí que não, não fez nada, né? Estranho, né? Mas claro, né? Nada disso existe. Tô comendo sorvete. Aí já no meio do ano de 2017 eu tive outra. A gente teve uma. Foi na minha uma outra casa que eu tinha, né? No meu outro bairro que eu morava. E aí chegou todas as amigas dela, né? Um outro amigo que era marido de uma das amigas dela na casa lá. E fizeram, né? Encenação. Aí teve, além dessa tal da mesma imitar essa personagem da Padilha, teve aí também o do Tiriri, né? Aí então eles começaram a interagir e tal, né? Aí, tipo, eu fiquei assim, tipo, essa amiga dela, ela pegou meus braços, assim, eu começou a balançar, né? Tipo, achei estranho, assim, sem sentido, né? E enquanto que o homem começava a passar a mão nas minhas costas e tal, né? Por... E, tipo, foi isso aí que eu vi, assim, né? Por experiência. E também eu era muito ligado a esses negócios de teoria da conspiração, de nova ordem mundial, governo do anticristo. Eu tava bem aterrorizado na infância, desculpa, na adolescência. Por consequência disso também eu passei a ah, ter medo, né? E lutar, queria tentar buscar essa suposta salvação que nunca alcancei. Mais ou menos por volta de ainda entre 2016 e 2017 que eu declarei, né, que eu tive em paralelo problema com o esse lado religioso, né, desse dogmatismo religioso que eu já via sofrendo por conta de superstições, medo, problemas psicológicos, emocionais e tal. Comendo meu sorvete. Aqui. Muito bom. Eu eu tinha dito, né, que eu na época, por influência essa manipulação religiosa, eu tinha preconceito contra os céticos, né? E eu ficava tipo com medo e tal, né? De pessoas assim. Eu me espantava muito fácil, né? Embora também eu me comunicasse com alguns que eram gente boa, que eu tive professores que eram ateus, alguns até mesmo colegas, né? Eu, de alguma forma ou de outra, eu tentava pregar e tal para essas pessoas na época. E, e aconteceu, né, que eu muitas vezes me ferrei. Você sabe o pastor o Paulo Júnior? Que eu acho que eu mencionei ele no vídeo anterior. Eu ainda vou fazer um vídeo só por questão até mesmo de desmascarar esse cara aqui no meu canal, no meu quadro Refutando Religiosos. Eu me lembro que na época, né, que eu assistia muitas pregações desse desgraçado, eu por, tipo, ficava até com essa crença também de que haviam falsos profetas, né, que outros estavam fazendo heresia, enganando uns aos outros, ou seja, né, eu ficava até estranhando, né, tipo, eu ia de um canto para outro, um canto para outro, né, eu ficava até pensando, até chegar a orar e tal. Mas eu tinha muitos problemas assim, como crente, até por conta do seguinte, que eu tô. Que eu tava em pecado e tal, eu tinha que começar a orar, né? Eu tinha que ver como é que eu vou sair desse caminho, né? Buscava tentativa de oração, né? Buscava de tudo e nada, tipo, nada me ajudava. Nada me ajudava na tentativa de querer ser um cristão desse tipo. Eu fui muito enganado. Comecei a ver vários aí, vídeos de evangélicos, protestantes, enfim. E o que eu concluí? É que esse povo é dividido. Se o cristianismo fosse uma religião
que tivesse união, não teria essa confusão toda. É bizarro, né? É bem estranho essa união dos cristãos, né? Eu via os canais que eu seguia, eu sempre via um batendo de frente com o outro, né? Eu segui o Thiago Lima em 2016, né? Bastante ele, inclusive aí já em 2017 começava mais a seguir o Rômulo Marasquim, né? No YouTube, seguia o ainda também segui o Tchulu e tal. E aconteceu que eu tipo só fiquei infeliz, né? Fui muito enganado e perdi minha vida, minha adolescência, por conta dessa toda essa palhaçada religiosa, né? Eu também, né? Ainda por volta de 2015 já tinha, depois que eu descobri, né, a história da Inquisição por vídeos do tio Lu na época, eu já larguei o catolicismo de mão mas o que me influenciou a parar com esse negócio aí de rezar e tal, foi por influência desses canais evangélicos e protestantes aí que diziam que é idolatria e tal, né? Influenciado. Eu eu larguei isso, né? Também tinha uma visão com o espiritismo, né? E comecei também a ver que era uma farsa, né? Só que por influência protestante eu começava a ver que acho que era algo demoníaco, né, e tal, na época. Mas tipo, toda vez que eu tentava escolher, né? Por conta da que eu tava iludido na época e que eu queria me tornar ateu. Tipo, agora eu não acredito mais em Deus e tal. Aí, tipo, aquilo dentro de mim tava lá, né? Batendo, tipo, não conseguia e tal. E voltava de novo, né? Até depois quando eu me tornei ateu, eu vi que ateísmo não é uma escolha, né? É uma consequência. E então, eu eu tava também, tipo, por consequência disso, eu tava de birra com uma colega minha na época da escola, né? Tentando mexer com a religião dela, que ela era evangélica. Aí aconteceu que, por influência dessa birra, eu tomei um pau, né? Eu tava posicionado como algo que eu não era. Eu me passei por algo que eu não era ateu na época. E eu me fudi na época também, né? E outra coisa também que eu já tinha assistido, né? Sorte que não assistiu o filme todo. Aquele filme Deus Não Está Morto, né? Que tem uma história lá de um aluno que é crente, o professor que é ateu e tal. E eu assisti na escola. Eu, em resumo, tinha esse problema, né? Eu gostava de ficar bem distante, bem longe, assim, sabe? E eu gostava de me comunicar, assim, com quem fosse crente, né? Declarado e tal, com quem ficasse pregando a Bíblia e tal, até por influência da lavagem cerebral. Eu andava com colegas e pessoas assim. Não tive problema, assim, porque eu tive um colega na época do ensino médio, que ele era evangélico, né? Gente boa e tal. Eu sempre ficava junto com ele no intervalo, nos intervalos. E também começava também em 2017 a desenvolver o hábito de orar, né? E me lembro que pelo menos 2, 3, 4 vezes quando eu tipo cometia um erro, né? Ou até quando era uh, indução da minha própria mãe de mandar eu orar. E ora pra. Vai lá agora. Tu vai lá agora e tu vai orar agora. Por conta do erro que tu fez, né? Porque quando eu tinha problemas, né? Briga com a minha mãe e tal. Eu falava de morte, né? De inferno e coisas assim do tipo. Uma loucura total. Ela mandava orar, né? Aí depois, tipo, os meus momentos que eu tive, tipo, de arrependimento, né? Em relação aos bagulhos de pecado, era muito raro, né? Não nos primeiros arrependimentos em 2016 eu me posicionei como católico, né? Até por conta de um trauma que eu tive como religioso, por conta dessas mensagens subliminares, né? De ver, assim, demônio, coisa assim, em marca de roupa, né? De marketing, etc. Essas teorias de conspiratória maluca da internet.
Em 2016 eu me posicionei como católico, né? No início do ano. E tipo, ficava sempre rezando e tal. Aí eu começava, né, a filosofar como católico, ainda aos 16. Mas o que me rompeu essa fé que eu tinha? Foi novamente quando eu acabei caindo, né? Serviu como um bengala, né? Pra poder suportar o vício da pornografia. Caí de novo, desmoronou tudo. Aí só um tempo depois, mais pra frente, lá ainda por volta do agosto, setembro de 2017, eu, tipo, após ter saído de um passeio com a minha mãe, que a gente tinha ido num negócio de teve um evento no Rio Grande do Sul na época das quadrilhas da fumaça, né? Que era de um bagulho de avião, falam os aviões na época. Eu tive umas atitudes que minha mãe não gostou, né? Aí tal. Aí com aquela mentalidade de crente, eu tipo me senti mal, eu cheguei, tipo, fechei a porta do quarto em casa, né? Triste, chorando, eu comecei Deus me perdoe e tal, etc e tal. E aí então, né, eu me senti bem. Aí depois comecei a ler a Bíblia e tal, só com a intenção de quê? De poder me segurar e tal, né, que eu tinha essa bengala, esse controle aí. E aí durou um tempo, né, tipo, foi até um pouco menos do que o anterior, se não me engano bem agora, se não me lembro bem. E então chegou um ponto que ocorreu um momento que meu pai foi fazer uma visita, né, numa outra casa minha que eu tinha. E aí, tipo, né, a gente conversamos e tal, né, se vimos. Aí eu fui informar minha mãe e tal, né, depois que ele saiu no WhatsApp. Aí minha mãe acabou brigando comigo e tal. Aí, tipo, eu que tava todo robotizado, né, mentalmente, eu, tipo, começava a ficar estranho para aí eu fiquei triste na época e aconteceu que de novamente, consequência do meu momento aquele, eu fiquei mal, né? E quando eu vi o negócio, que pra se arrepender, te purificar dos teus pecados, tu tem que chorar, tu tem que te humilhar, tu tem que, se tu cometer um erro pra alguém, ah, se tu olhou para aquela mulher, tu cobiçou, tu adulterou ela, porque eu ouvia muito isso da boca daquele pastor lixo da internet, o Paulo Júnior, que tem uma passagem na Bíblia lá, que só que quem vem com o coração quebrantado e tal, antes sofrer nas mãos dos homens do que sofrer nas mãos de Deus e tal, né? E ainda com esse bagulho de céu e não querer ir pro inferno, não querer morrer, tinha esse medo e tal, eu comecei a me sentir muito mal. E tipo, quando ele citou essa passagem bíblica, eu fiquei com aquele terror. Ai, 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 eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tentar, eu tenho que buscar algum meio e tal, assim, sabe? E tentava, né? Corria e tal. E, e sempre ficava em estado de decepção, de estresse, de problema e tal. Tentava de tudo e nada funcionava, nada adiantava, né? Eu orava, mas aí dizia também, eu ouvi também dizerem que Deus não atende a oração de quem está em pecado, né? Quem não se arrepender, amargamente não cumprir, não se converter direito, né? Tu tem que ser humilhado, né? Tu tem que até mesmo se tu for espancado, xingado, tu for ferrar com a tua vida e tal, aceita porque aceita porque é a vontade de Deus e tal, né? É um absurdo, né? A gente vê. Aí então eu aí chegou um momento que era uma noite, né, que eu tava sozinho em casa e minha mãe tinha saído, eu fiquei tipo com a mente completamente perturbada, assim, chorando e tal, aterrorizado, né, pra você ver como é que a doutrinação religiosa faz com os outros, né. E por consequência dessa lavagem cerebral, minha mãe tinha comprado uma camiseta de banda de rock do AC/DC pra mim na época. E aconteceu que eu peguei e fiz o seguinte, eu acabei tipo, enquanto ela tava distraída, né, eu estraguei uma camiseta bacana que eu tinha, cara, por conta dessa lavagem cerebral. Aí peguei uma tesoura, comecei a rasgar a camiseta e botar fora. Aí eu tipo queria tentar com aquela mentalidade evangélico, ver que se algo não tem coisa do diabo e tal, né? Por conta das superstições e chegar de casa, né? Foi uma total loucura, né? Tipo,
os problemas, né? É a crença de que eu tava em pecado, que eu tinha que me arrepender, porque daqui a pouco pode, tipo, pode haver o arrebatamento, né? A nova ordem mundial vai chegar, o governo do anticristo, né? Ah, que também vai ter Deus vai te castigar e tal, o diabo tá por perto, não sei o que. Era todo um engodo, assim, cara, que me deixava acorrentado, assim, né, metaforicamente falando, e me fazia sentir muito mal, né. Era ruim, era foda mesmo. Aí então, eu. Até que chegou um ponto depois, né, pra poder me livrar das teorias conspiratórias, né, por sorte minha, pra poder, tipo, me afastar disso, eu tive que, na época que eu fazia curso técnico pra informática em 2017, eu tive que me afastar, né, me afastar disso e começar, tipo, a me dedicar aos meus estudos, interagir com meus colegas da época, né? Aí eu consegui me livrar desse negócio de bagulho de teoria da conspiração, né? Mas ainda, tipo, ainda tive os problemas, né? Com esses bagulho de religião e tal. E com medo, né? Desses bagulho de Illuminati que eu tinha também, que achava que onde tem um olho desenhado pode ter visão dos Illuminati vendo. Era um delírio absurdo, como vocês já sabem. Aí então, eu e minha mãe também me ensinava, né, que se tu estiver sentindo mal e tal, chama pela Padilha que ela vai te ajudar e tal. E tipo, dos momentos que eu chamei, nada aconteceu, né. Orar é a mesma coisa que, tipo, pede pra Jesus te ajudar, pede pra Deus te ajudar, pro Espírito Santo, ora pro teu santo protetor, teu anjo, o Cosme Damião e tal. Ela dizia que eu tinha o Cosme Damião como protetor, né, protetor porra nenhuma, né. Até porque quem se protege somos nós mesmos nos protegemos e devemos nos defender, né? Se não for, se a gente não saber se defender, né? Ou não tiver um amigo próximo, uma pessoa próxima para nos defender, estamos lascados. Aí então, aí para finalizar, em novembro e dezembro de 2017, na época do curso técnico, que foi um período onde eu comecei a decair, né? E tive que algo que eu tinha que fazer me dedicar aos meus estudos, porque o professor era tão canalha que eu tinha nojo, né? Eu peguei um nojo e ódio dele, que até hoje, tipo, pra mim, uh, tá morto, né? Também. Tem pessoas que a gente às vezes conhece na vida e a gente acaba tendo nojo, né? E ódio mesmo. Isso aí é normal, né? Aí então, tipo, eu era todo dia pressão em sala de aula, tinha que estudar e tal. E tipo, eu era nas matérias que tinha eu era muito fraco, né? Em PHP, em Android, que é a área de informática que eu mais desprezo e odeio, é a linguagem de programação mobile. Eu fracassei, eu sei nas provas, né? Tirei abaixo da média. Eu fracassei nos meus projetos, que eu fiz os projetos sozinho e tal, o que me foi mais torturoso ainda, né? Pelo menos no, num projeto que eu tive que desenvolver um site na época para apresentar em aula, né? No final dessa cadeira de PHP, eu me senti desmoronado, né? Cheguei assim, chateado, triste em casa. Aí minha mãe conversou comigo e tal, né? Aí depois teve um momento que ela e o meu outro, eu já tinha um outro padrasto na época, que ela começou a conversar comigo, né? E dizia que Ian, tu tem que te apegar mais às tuas crenças, meu filho. Tu tem que te apegar mais à tua fé. Tu tem que orar e tal. Aí ela me chamou de arrogante, né? Disse que, já que tu é o ateu, né? Não vai fazer diferença, sendo que eu nem era, né? Eu me senti ofendido, né? E me deu vontade de berrar, dizer pra ela, eu sou do diabo, sou satanista, não sei o que e tal. Por nervosismo e tal, né? Aí depois teve o período que eu tava
já em outra cadeira já, no mesmo estado, continua a mesma pressão, e o professor na época que era um verdadeiro psicopata assim, em sala de aula, aquele tipo de professor que não dá pra aguentar. Né? Ele, às vezes, ou qualquer coisa que um aluno fizer que pra perturbar a aula dele, ele já berrava e tal. Foi uma pessoa desprezível. Né? Aí depois fracassei numa das provas também. E também eu tirei. Aí nesse projeto que eu fiz, né, ainda no final do ano de 2017, eu tirei zero, né? Eu tipo tava muito esgotado, meu estado de saúde mental tava praticamente assim, ó, estragado, né, por dentro. Eu tava me sentindo totalmente assim, vazio, solitário, triste, né? Tava só com emoções assim de pura tristeza e chorando assim, tipo, fiquei muito mal na época, né? Qualquer coisinha, tipo, que pudesse me aliviar e tal, eu praticamente queria despertar, né? Até que chegou um ponto, né, que eu consegui, né, aprovei as provas, né, e aprovei essas provas por média na época. E então, finalizando 2017 e tal, eu acabei tendo uma reflexão do ano todo, né, até mesmo em relação aos sofrimentos e problemas que eu tive. E lembrando que o Brasil na época estava com problema, né, em relação à educação e tal, né, por conta do contexto que tava. Aí, tipo, tava com a mentalidade, tipo, bem assim, desocupada, né? Tipo, vazio, assim, tal. Aquelas manchas ficou em mim, né? Do trauma que eu tive na época da escola, do curso técnico. Aí, o que que me conduziu ao ateísmo? Eu me tornei ateu ainda antes dos 17, completar 17 anos, em fevereiro. E eu ainda achei 10 de janeiro de 2018, que pra mim 2018 foi um dos melhores anos que eu tive na minha vida, né? Aí então chegou um ponto que eu fui pesquisar, inventei de pesquisar a religião na internet. Aí eu caí acidentalmente no canal do Rivanildo Menezes, Originais Gregos da Bíblia. Eu tava naquele estado mental assim, leviano, né, e tal. Aí aconteceu que, acho que num vídeo, olha só, num vídeo só, isso dependeu muito do meu estado mental e que eu tive muita sorte também. Se não fosse por aquele período, eu não tava aqui hoje gravando vídeo pra vocês. Eu cheguei, então, tipo, quando eu assisti, a sensação foi maravilhosa que eu senti dentro da minha cabeça. Parece que eu senti como se fosse uma janela de vidro, assim, sabe, se quebrando assim dentro de mim. E, pum, despertei, né? Despertei e comecei a ver as coisas, né, sem espiritualidade, mas sim com racionalidade, com lógica, com... Aí comecei, inclusive, me tornando ateu. Eu passei a gostar mais de ciências, né? Comecei a querer mais aprender coisa de física, de química, de biologia. Eu me interessei muito, né? Isso foi uma das influências, até porque eu descobri depois que existe essa rivalidade entre a ciência e a religião. E para poder manter melhor, né? Aí comecei a desenrolar, né? Eu comecei a desenrolar, tipo, fui chegando até por conta também, chegando nos compromissos com a escola, o curso técnico. É que para quem estuda com informática, realmente é complicado, galera. Você tem que estar estudando e se atualizando o tempo todo. Não é fácil. Pra quem segue esse rumo, como eu, foi bem complicado, né? Aí então, tipo, até hoje, cara, eu sou muito grato pelo Rivanildo por ter me ajudado. Eu comecei a assistir vídeo assim, fui pesquisando e tal. Fui pro canal do Charles Darwin, do Luke Anderson. Eu tava como internauta, né? Como um mega comentarista em anonimato, comentando nos canais ateístas, né, e tal. E conheci o Vinícius César, né, que foi ele, né, o Rivanildo me tirou dessa ilusão toda e salvou, né, me salvou praticamente. E depois quem reforçou o meu conhecimento e me deixou mais firme, mais forte, assim como um cético ateísta, foi o Vinícius César. Eu comecei também também assistir uns vídeos do Pirula também, né? Do Pirula. Aí depois comecei a conhecer o Ralph, né? Conheci o Ralph Gomes.
Conheci o Aparecido de Bebedouro, né? Conheci o Roberto, né, na época, do Viva os Ateus. Conheci o outro lá que eu acabei conhecendo também foi o Razão Consciência, né, que eu assisti, cheguei a assistir os vídeos dele ainda na minha época de alienado, entre 2016 e 2017, né, só que eu tinha uma visão muito negativa, né, eu tinha até medo, né, do conteúdo desses caras na época. Só que aí, tipo, depois, né, comecei a ver alguns vídeos do Paulo Bittencourt, do Apóstolo da Razão, né, do Razão Consciência. Aí depois, né, cheguei a conhecer o Ferreira Racier, o Edson Custódio, do Ateu Ver, o Cláudio Antônio, do canal do Ateu. E daí foi, né, o Salatiel Júnior, né, assisti alguns vídeos do Salatiel Júnior também. E fui me desconstruindo tudo que tinha ainda de resto de crendice, de superstição, de erro, de irracionalidade, essas porcaria toda em mim. Eu fui começando a estudar, a pensar, a refletir. Conheci o Fábio de Oliveira também, inclusive nos comentários do Rivanildo na época. E, cara, pra vocês que contribuíram, cara, eu sou muito grato mesmo, né? E por consequência, eu comecei a me sentir mais tranquilo no meu dia a dia, né? Comecei a me sentir mais animado, até mais otimista, né? No início, mais feliz. Eu me senti mais dono de mim mesmo, né? Porque, tipo, na época eu temia isso e, tipo, ficava deixando gente, assim, maior pra me controlar ou, né? Essas pessoas são deve de uma crença e tal, e até mesmo, né, um ser imaginário, né, por essa influência de delírio todo que eu tinha. Eu me arrependo de muita coisa sobre o meu passado como religioso. Teve tantos podres, assim, que, tipo, hoje em dia eu não quero nem mais lembrar, cara. Pra mim, eu dentro de mim, eu matei o meu próprio passado, assim, sabe? Eu tive, né, meus lutas, até um pouco umas certas quedas por dificuldades, foi normal, pelo menos pra mim. E eu comecei a me desenrolar e tal, comecei a buscar conhecimento e tal, comecei a descobrir que a Bíblia era contraditória, que esse Deus não existe, comecei a ver o quão podre era a religião a partir desse momento, né. O Rivanildo, o Ralph, o Aparecido, o Vinícius César, né, o Fábio de Oliveira, me abriram meus olhos, né. O Racier também, tal. Aí eu comecei a ganhar mais conhecimento e informação graças a vocês aí. Aí, tipo, eu começava nessa, né? Aí, no meu posicionamento já o ano passado, em 2019, eu já tinha uma mentalidade, assim, aí é que o niilismo, né, emergiu, né, em mim. Eu me senti mais niilista, né. Aí, tipo, felicidade, algo começou, tipo, a perder o sentido, que a paz e a tranquilidade interior valem mais e tal, né. Mudei muito, né. E eu sou muito grato por vocês, por terem me ajudado. Gosto de fazer meus vídeos aqui, que eu faço no YouTube. Aí eu comecei, tipo, a poder, né, planejar o que eu tanto queria, né. Algumas feridas ficaram, né, porque sempre a gente tem cicatrizes, sempre deixa, né. Quando a gente passa por algo ruim na vida, a gente sempre fica com uma cicatriz, né, e ela não se apaga. Mas, até hoje, eu me sinto ótimo. Ótimo. E qualquer coisa que eu vejo, quando eu vejo um comentarista no YouTube, ou em outra rede social, ou até uma pessoa querendo falar, tu tem que te converter, tem que seguir uma religião e tal. Cara, isso já me dá um nojo já. As pessoas querem, o problema do cristão é que ele quer enterrar as crenças deles nos outros. Isso é falta de respeito, cara. O Brasil é um país onde ainda até hoje existe o Estado laico, onde tem liberdade de expressão, todo mundo tem o direito de escolher o que crê e o que também não crê. Mas lembrando bem, meu amigo,
Pega a tua religião e fica pra ti. A tua religião é pra você. Não queira fazer proselitismo da tua fé, não. Tá? Assim como vocês têm o direito de se expressar, nós também temos. Tá? Isso é democracia e Estado laico. E respeito ao Estado laico. Tá? Tua religião é pra ti, não é pros outros. Não tem que ficar divulgando pra ninguém. Tá? Fica pra ti. Aprende isso. Pessoal. Portanto, tive isso pra passar pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo aí meu, deixa o like no meu vídeo aí, comente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.